Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem chegou aqui para assistir sobre esse assunto que é revolucionário nessas pequenas atitudes que a gente tem no nosso dia a dia, na nossa própria casa, que são tão potentes que podem transformar toda uma sociedade, né? Então, pequenas revoluções todos os dias, e a composteira é uma das minhas preferidas porque ela nos mostra formas muito simples de lidar com um problema que nós mesmos criamos, né? E que são impossíveis de não serem gerados, que é o lixo orgânico, que são a base da nossa alimentação, ou pelo menos deveria ser. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer uma composteira. Eu vou mostrar para vocês passo a passo, explicar os porquês da ordem de cada coisa e explicar algumas coisas sobre manutenção. Todo esse vídeo ele vai fazer parte de uma série de outros vídeos que vão ser colocados aqui no canal toda semana sobre lixo orgânico. Então, hoje, excepcionalmente, nós vamos falar sobre como fazer uma composteira. Para começar, eu vou falar dos gastos, para vocês verem como é acessível a qualquer bolso. A gente comprou esses três baldes de margarina numa loja perto do Mercadão, estou aqui no interior de Minas, e foi os 3 baldes R$22. Além dos baldes, nós compramos também serragem, um saco gigantesco que vai dar para o ano inteiro, por mais R$5, e terra também R$5, 2 saquinhos. Você não precisa comprar terra se você já tiver aí na sua casa. Se você tiver aquele vasinho que está esquecido, que a plantinha morreu, ou então aquela terra que você comprou há um tempão pensando em fazer mudas de não sei o que e nunca rolou, então pode usar também. Se você não tiver serragem ou não quiser comprar, você pode usar folhas secas, mas elas têm que estar realmente secas e tem que ser numa quantidade periódica, né, para você sempre abastecer a sua composteira com ela. Se você não tiver folha seca, não tiver serragem, você pode usar papelão, papel, tudo bem picadinho, bem frágil, para só facilitar o trabalho ali dos micro-organismos que vão fazer toda essa decomposição dentro da nossa composteira para gerar um adubo maravilhoso. Ou seja, é barato, é simples, e se você não tiver esses baldes, você pode improvisar. Existem inúmeras formas de se fazer uma composteira, essa é só mais uma delas. E eu vou fazer um vídeo mostrando uma forma ainda mais simples para todo mundo realmente poder fazer, ou pelo menos começar, né, sentir como é que é. Hoje a gente vai fazer essa que é um clássico da composteira doméstica. Aqui essa vai ser a nossa ordem, então. Essa tampa aqui de cima toda furada e aqui também todo furado, ou seja, a primeira caixa inteira vai ter furo em cima e embaixo. A segunda caixa ela é aberta na tampa para tudo que for produzido aqui de líquido ele escoar para baixo. Então ela vai ficar conectada assim. Essas caixas elas encaixam, foram feitas para isso, é ótimo. E aqui você também vai furar, porque tudo que for produzido nas duas caixas vai escorrer para essa terceira caixa aqui, que também tá com corte e com a torneirinha. Essa torneirinha a gente já tinha de tanque, mas você pode usar aquelas torneirinhas de filtro, que fica até melhor porque é mais estreita. E então, o primeiro balde, a gente vai colocar um pouquinho de serragem embaixo, terra. Vamos ver quanto é que fica com metade dela, e se precisar a gente põe mais. E agora a gente põe o lixo orgânico. Se você quiser picar tudo isso, as coisas vão se decompor muito mais rápido, muito mais fácil. Ajuda bastante o trabalho dos micro-organismos que vivem aqui e que vão fazer toda a mágica acontecer. Então, só joga aqui.
Aqui tem borra de café também, que é ótimo para equilibrar o pH do solo. E aí, quando a gente colocar o lixo orgânico, essa é uma das partes mais importantes que existem. Toda vez que a gente colocar o lixo orgânico, a gente precisa cobrir com uma camadinha de serragem. Por quê? Porque é a camada de serragem que vai garantir que a sua composteira não tenha líquido em excesso. Se tiver líquido em excesso na sua composteira, a chance de embolorar tudo é enorme. O bolor, ele vai existir na sua composteira, mas é sempre importante que exista um equilíbrio dos micro-organismos que vivem ali. Então, se você favorecer muito a existência de um único micro-organismo, ou seja, dos fungos, os outros vão ficar em desvantagem. Então, o trabalho da sua composteira não vai ficar equilibrado. Então, a gente sempre tem que colocar serragem em cima, uma camadinha não muito grossa, nada demais. Só para que a umidade seja bem absorvida, que o trabalho seja bem feito. E aí você pode deixar aqui. Se você quiser, dependendo da quantidade de coisas que você colocou na sua composteira, você pode misturar ela com as suas mãos, ou então com uma pazinha, o que você quiser, agora ou então só depois, na próxima vez que você for colocar. Nessa composteira, a gente não vai colocar minhocas, que é uma coisa muito comum e muito boa de se fazer. Aqui a gente não vai colocar porque a ideia é que a gente mesmo faça manutenção com as nossas mãos, que seria o que a minhoca faria. Então, algumas vantagens de você ter a minhoca é que você não vai precisar você mesmo manusear a terra que está sendo adubada, que está nesse processo, né, de decomposição com todos esses seus alimentos, e ela vai virar um grande adubo. A minhoca faria isso. Mas já que não tem minhoca, quem vai fazer somos nós. E não tem nenhum problema também, porque é só terra, não é mesmo? E comida. Então aqui a gente tampa. E agora a gente vai para a segunda caixa. Bom, nessa segunda caixa eu vou colocar uma terra mais sequinha, daquele vaso que eu falei que a gente tá 2 anos para plantar alguma coisa e nunca plantado. Então aqui temos também. Tá até dura a terra. Tá mais cinza do que a outra, mais seca do que a outra. E essa terra é ótima, porque ela vai acabar virando uma terra mais saudável e boa para você plantar o que você quiser. Você pode colocar essa terra mais sequinha na primeira caixa, nada te impede. Que a gente quebra aqui os grumos, né? Terra, e a gente põe a outra, aquele restinho que sobrou. Serragem também é o mesmo esquema, você pode misturar as duas terras, se você colocou 2 ou 3 ou quantas você tiver aí. Não tem muita regra, é o que você tiver, os recursos que você tiver a fim de fazer uma coisa boa, né? Que é a composteira, a gente vai falar sobre, e só vantagens. Então, não importa muito se você tem todos os recursos aí que eu tô dando aqui, o importante é que você se mobilize para fazer o que for possível. Então aqui um pouquinho mais de serragem, mesma coisa. Aqui a gente não vai colocar o lixo orgânico, mas a gente põe a serragem porque toda a água, toda a umidade, ou seja, todo o chorume que descer do primeiro balde para esse, também vai ficar aqui nutrindo essa terra. Então é importante também que a gente cuide para que ela não fique super úmida, porque ela também vai estar suscetível a excesso de algum tipo de micro-organismo específico, como os fungos, por exemplo. A gente não quer que essa terra fique toda embolorada. Então a gente protege ela com um pouquinho de serragem, e a serragem vai absorver bastante a umidade. Bom, então, muito fácil, muito simples. Montada. Vamos conversar um pouquinho agora pra gente entender para que serve a composteira final, né? Como é que usa, qual a importância dela e como é que seria a forma que a gente lida com os nossos resíduos orgânicos se a gente fosse realmente responsáveis por eles, né? Bom, feita a composteira maravilhosa, nossa amiga aqui ia lidar com os resíduos orgânicos, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre manutenção diária, sobre abastecer a composteira, sobre possíveis coisas que podem dar errado e que são super fáceis de solucionar. E então vamos lá. Bom, primeira coisa,
é importante que a composteira ela se mantenha em um lugar com o mínimo de calor solar. Então que ela não fique sempre num lugar de sombra, que você não deixe ela num depósito ou então num lugar com muita umidade. Ela precisa do calor, porque senão você vai deixar toda aquela umidade e ela vai se manter sempre aqui. Então o calor ajuda a temperatura de dentro da composteira a se movimentar, o que tem que evaporar, evaporar, o que tem que descer, descer e pronto. Então se você deixar num lugar muito frio, as coisas vão mofar, a chance é muito maior. Quando você puder, se você comprar um como esse, por exemplo, você pode pintar ele de uma cor mais escura, o que também vai ajudar nessa questão de absorção do calor externo, né? Se isso aqui fosse transparente, por exemplo, não seria tão bom, porque tudo ficaria super exposto, o que também não é legal. Então, se você deixa tudo escuro, todos os micro-organismos que estão aqui, eles vão ficar como se eles estivessem debaixo do solo da floresta, por exemplo, que é um lugar escuro, úmido e cheio de nutrientes. Se você deixar essa caixa clara, a gente vai ter que pintar, por exemplo. Se a gente deixar ela assim, vai ficar muito diferente. Então é bom sempre a gente tentar imitar ao máximo o comportamento desses micro-organismos na natureza, né? Observando e aprendendo sempre. Outra coisa importante sobre o tipo de alimento que a gente pode pôr aqui. Tudo que for orgânico, ou seja, casca de legume, resto de alguma coisa que estragou, fruta, alimentos cozidos em geral, evitar ao máximo, porque é muito temperado, tem gordura, então se você puder evitar, melhor. Não é que a sua composteira vai desandar por causa disso, né? Mas é bom sempre deixar o mais natural possível. Imagina como que seria no ambiente natural, numa floresta, por exemplo. Não vai ter azeite e alho fritinho ali, né? Então a gente segue o exemplo da natureza. Coisas que não podem vir na composteira de forma alguma. Carnes, fritura, óleo, nada disso faz parte da composteira. Se você come carne na sua casa, então já fica aí o recado para você repensar esse hábito. E coma até o fim ou jogue em algum outro lugar. Não põe na sua composteira porque não é o lugar dela. Massas, pão, também não é legal. Se você quiser, por exemplo, acabou a minha serragem e eu preciso muito colocar porque minha composteira está muito úmida. Você pode pegar um pouco de papel e picar e colocar na sua composteira. O papel é de origem vegetal, então tudo bem. Você pode pegar um pouco de papelão, picar bem fininho também, esmigalhar ele, deixar ele o mais frágil possível e colocar aqui também, não tem nenhum problema. Então é possível você fazer sua composteira sem serragem. Alimentos que você precisa colocar com moderação. Alimentos ácidos, ou seja, limão, cebola, alho, tomate, laranja, mexerica, tangerina e qualquer outra coisa assim cítrica. É importante que a gente tome cuidado, porque vai desregular o pH do solo. O que é isso? É a quantidade de coisas ácidas ou neutras que tem no seu solo. Isso vai depender, por exemplo, se você tiver uma terra muito ácida, pode ser que a sua plantinha não se adapte muito bem. Então você vai precisar misturar ela com alguma outra terra para ficar mais equilibrado. Se você tiver o cuidado já de pensar no que você vai colocar aqui na sua composteira antes, você nem vai precisar se preocupar com essa diluição. Então as coisas vão funcionar naturalmente, como devem ser. Certo? Bom, coisas do dia a dia agora que a gente precisa saber para a manutenção da nossa composteira. Que é muito fácil. Tem gente que tem medo de ter composteira em casa, pensando no trabalho que dá, no cheiro que faz. E não existe isso. Não existe trabalho excessivo e não existe cheiro. Não existe cheiro. Podem acreditar e qualquer pessoa que tem uma composteira que vocês conheçam pode confirmar isso que eu estou dizendo. Bom, o objetivo da composteira é facilitar a sua vida. E facilitar a forma, reinventar a forma com que você lida com o seu lixo, né? Pra gente ser mais responsável por ele. Então, não é pra ser complicado. Durante a sua semana, o que você for se alimentando, o que você for cozinhando, você vai deixando num potinho tampado, ou então você pode pôr num saquinho e pôr no freezer e você acumula esse lixo orgânico durante toda a semana. Feito isso, você escolhe um dia na semana, por exemplo, toda segunda-feira eu vou pegar o lixo orgânico que eu produzi durante a semana e vou colocar na minha composteira e ponto, é só isso que você precisa fazer. Então, se você escolheu congelar o seu lixo orgânico, congelar as cascas, congelar
o interior de alguma fruta, por exemplo, aquelas sementinhas de melão, de mamão, congelar casca de cebola que sobrou. O que você tiver produzido, você tira do seu congelador, deixa descongelando na pia e aí depois que já estiver bem molinha, você coloca aqui. Se você colocar ela congelada, vai acontecer aquilo que a gente falou de excesso de umidade dentro da sua composteira, e isso não é legal. Se você escolher deixar tudo guardadinho assim, fora da geladeira, durante a semana, não tem nenhum problema também, contanto que você use um pote com tampa, senão vai ficar juntando mosca, aí sim é um problema. Feito isso, juntou todo o seu lixinho orgânico da semana, você vai abrir a sua composteira, vai colocar ele ali dentro, vai dar uma mexida, se você não tem minhocas. Se você tem minhocas, pode deixar que elas vão fazer esse trabalho. E você tampa com aquela camadinha de serragem que a gente mostrou, super fininha e fácil. Fechou? Um beijo, só semana que vem você vai falar com ela. Enquanto isso, todo esse trabalho vai ser feito aqui de decompor todos esses alimentos dentro da sua composteira. Pra que você quer isso? Para você depois ter uma terra mais saudável. Se você é mamãe ou papai de plantas, elas vão adorar. Então, recomendamos aqui, as plantinhas recomendam, e o aterro sanitário, que vai ficar com muito menos lixo orgânico, porque você vai se tornar uma pessoa mais responsável, agradece também. Além dessa terra que a sua composteira vai nutrir com os alimentos que você colocar ali, com a ajuda dos micro-organismos que vivem ali, você vai ter o elixir das plantas, que é o chorume. No processo de decomposição, isso vai gerar líquido. É um líquido que, quando você armazena de forma inapropriada, ele faz muito mal em excesso. No solo, ele faz muito mal se você colocar ele, por exemplo, num aterro sanitário, que é o caso, que é o que mais acontece. Mas aqui, como o ambiente é controlado e você vai usar ele de forma apropriada, então funciona super. Esses furinhos que a gente fez para as caixas se comunicarem entre si, foi justamente para o chorume que está nessa caixa, descer até a última caixa, que foi a única que a gente não colocou terra. Esse chorume, ele vai ficar se acumulando ali, você não precisa se preocupar com ele. Quando chegar o momento de que acumulou uma quantidade razoável, você pode guardar ele numa jarra e você pode usar ele para regar suas plantas de 15 em 15 dias, mais ou menos. Como é que você vai fazer isso? Você não vai poder colocar ele direto nas suas plantas, nunca, jamais. Então você vai pegar um litro de chorume para 10 litros de água. Ou seja, você vai sempre diluir 1 para 10. Se você não quiser fazer 1 litro, você pode pôr 1 copo de chorume com 10 copos de água. E aí você vai regar suas plantas normalmente e elas vão agradecer. Você vai ver como elas vão crescer bem mais saudáveis. Algumas coisas que podem acontecer de errado aqui é surgirem moscas. Mas isso não é comum, porque geralmente a caixa ela é bem vedada, então você tem que cuidar bem disso. Aqui nesses furos que a gente fez, eles são bem pequenos. A chance de passar uma mosca aqui é mínima, a não ser que seja aquelas moscas bem miudinhas. Mas para isso você pode resolver colocando um tecido bem fininho aqui. Você coloca o tecido e tampa por cima, que aí não vai entrar mosca mesmo de forma alguma. Se entrar, aí sim você vai ter alguma questão de manutenção, mas não vai ser a coisa mais difícil do mundo, e a gente vai falar sobre isso mais pra frente em outro vídeo. Como eu já falei em um vídeo anterior aqui no canal, vocês podem dar uma olhada, que chama Pra Onde Vai o Nosso Lixo, eu mostro um aterro sanitário. No aterro sanitário é para onde a maior parte do lixo da população brasileira é despejado. É um grande desastre ambiental. 800 milhões de toneladas de lixo todos os anos são despejados nesses lugares. Apenas lixo orgânico. 800 milhões de toneladas de lixo orgânico são despejados no Brasil todos os anos. Sendo que existem soluções tão simples como essa, que fazem com que a gente seja muito mais responsável pelo nosso próprio consumo. Muito mais digno de receber tudo que a gente recebe da natureza, né? Agindo com responsabilidade. Existe uma estimativa dizendo que 50% do lixo produzido nas casas é orgânico. Então, se a gente já conseguir lidar com esse lixo dentro da nossa casa, significa que o que a gente vai mandar para fora já vai ser muito menor. Então a gente vai estar contribuindo com o bem-estar da natureza, com um desenvolvimento mais sustentável e sendo responsável pela nossa própria geração de lixo, que não é nada mais justo do que a gente, cada um, cuidar do seu, né? Pra gente poder se preocupar e ter um todo muito melhor pro coletivo. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês
fizerem a composteira em casa, mandem uma foto, compartilhem com a gente, interajam aqui no vídeo, comentem, curtam, se inscrevam, é muito importante pra gente conseguir fazer o YouTube nos notar. Então vamos interagir e eu gostaria muito que, se vocês fizerem, vocês realmente me mandassem. Eu vou deixar o meu @ do Instagram aqui embaixo para vocês poderem estar em contato comigo e pra gente poder continuar conversando. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu vou responder, ou então vocês podem me dar um alô lá no Instagram da Suindara, que eu também tô sempre de olho a qualquer sinal. Eu tô a fim de conversar com vocês também, tá bem? Então, muito obrigada. Tchau!